Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor, Etion, HaShabbat, Lekadshu. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, estamos agora na tarde de Shabbat, Parashat Bereshit, quer dizer, no princípio, e nós vamos examinar, nesse segundo comentário da Parashá, em Gênesis, Bereshit, capítulo 1, e vamos examinar um versículo, um grupinho de versículos para depois nós entrarmos na meditação. Diz assim a palavra do Eterno, meus amados, Bereshit, Gênesis 1. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse, aí vem o segundo dia, né, que Deus diz também, haverá uma expansão no meio das águas, e assim, meus amados, o nosso Deus, ele criou, né, todas as coisas, todo o universo em 6 dias. Ocorre, meus amados, que em alguns desses dias, o Eterno, ele diz, e consta da Escritura, que e viu Deus que era bom. No primeiro dia, está escrito, e viu Deus que era bom. Nós acabamos de ver, né, que no verso 4, e viu Deus que era boa a luz. Então, Deus viu que havia algo bom no primeiro dia. Amém? No segundo dia, Deus não diz, não tem escrito que viu Deus que era bom, né? No segundo dia, Deus fez o quê? A expansão no meio das águas, né, que é o firmamento, e separou as águas de cima com as águas debaixo da expansão. Amém? E a expansão, Deus chamou os céus, e foi a tarde e a manhã do segundo dia. Nesse dia, Deus não falou que era bom. Amém? No terceiro dia, Deus fala 2 vezes, consta aqui 2 vezes na Torá, que viu Deus que era bom. Amém? No quarto dia, também está escrito, e viu Deus que era bom. No quinto dia, também está escrito, e viu Deus que era bom. No sexto dia, meus irmãos, observe bem, nós vamos aqui no sexto dia. Amém? No quinto dia, diz que viu Deus que era bom, né? E foi a tarde e manhã do quinto. Agora vamos para o sexto. Ali no verso 24, diz assim, e disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Agora veja bem, Deus falou que viu Deus que era bom. Quando Deus vai fazer o homem, que é o verso 26, amém? E o verso 27, ele não fala, não é dito aqui que viu Deus que era bom. Porque, meus irmãos, no segundo dia e na última criação, que é a do ser humano, não é dito e viu Deus que era bom. E nós vamos explicar isso porque é importante. Amém? Porque quando nós vemos, meus amados, quando Deus criou, né, uma formiga, quando Deus criou a maçã, quando Deus criou um legume, uma batata, aquela criação de Deus, ela já atingiu a sua perfeição máxima. Aleluia. Para aquilo que ela é necessária, para aquilo que ela é, para o propósito para o qual ela foi criada. Amém? Então, veja bem, quando Deus faz todas as coisas e diz, e viu Deus que era bom, menos no segundo dia, né, meus irmãos, que nós vemos ali que não é dito que viu Deus que era bom, quando ele faz a separação das águas de cima, das águas de baixo dos céus, amém? E por que ele não diz que era bom? Só para a gente fazer esse parênteses, no segundo dia,
É porque é dito, meus irmãos, que como Deus ali fez uma separação, então toda essa parte de separação não é algo que agrade a Deus. Deus prefere o ajuntamento do que a separação. Então, por isso que Deus não falou que era bom no segundo dia. Mas em relação ao ser humano, em relação a todo o restante da criação, que Deus viu que era bom, as criaturas principalmente, amém? As árvores, as ervas, os animais, Deus viu que era bom, mas no homem ele não falou isso. Por quê, meus irmãos? No ser humano. Porque todos os outros animais e frutos e árvores já foram criados naquele grau de perfeição para o propósito para o qual eles foram criados. Então, o máximo que a maçã vai conseguir de ser perfeita é a maçã que já foi criada por Deus. O máximo de um cacho de uvas é aquele cacho de uvas que foi criado por Deus. E nós hoje podemos comer uma maçã, comer uma uva, ou beber um suco de uva, enfim, meus irmãos. Mas o ser humano, ele não foi criado perfeito. Ele foi criado com potencial de perfeição. É isso. Amém? Ele foi criado com potencial de perfeição. E ali, meus irmãos, nós vemos, por esta razão, né, Adão, ele não atingiu aquele potencial de perfeição e pecou. Mas, com a vinda de Mashiach, de Yeshua, somos convidados por Yeshua a atingir esse potencial, atingir essa perfeição para a qual nós temos um potencial. Amém? E nós vamos ver isso, meus amados, em Mateus capítulo 5. Amém? Eu vou começar pelo último versículo para nós entendermos o anterior. Aqui no Mateus capítulo 5, verso 48, Yeshua diz assim: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mas ele fala isso quando ele trata de uma coisa anterior. Como que eu vou ser perfeito? Ele começa no verso 44. Mateus 5,44, Yeshua diz assim: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Yeshua fala: pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? E aí Yeshua completa com aquela frase que nós falamos no início: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Qual é o grau de perfeição que ele citou do Pai? Nós vamos aqui no verso 44. Amém? E 45. Quando ele diz assim: amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. Quando você faz isso, meu irmão, minha irmã, você cumpre a Torá. Você cumpre a palavra do Eterno. Aleluia. Porque você tem um coração humilde. E o ensino da Torá, o máximo ensino da Torá, que foi inclusive um exemplo, dado-nos com o exemplo do próprio Moisés, que era o homem mais humilde da sua época, nós vemos que quando nós amamos nossos inimigos, bendizemos o que nos maldizem, fazemos bem ao que nos odeiam e oramos por aqueles que nos maltratam e perseguem, nós somos filhos do Pai que está nos céus. E é isso que Yeshua está dizendo aqui. Sejamos perfeitos como o Pai que está no céu é perfeito. Que quando você faz isso, porque ele diz aqui no verso 45, porque o Pai faz que o seu sol, porque o sol é do Pai, se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então, duas bênçãos que Deus dá é o sol e a chuva. O sol, ele se levanta sobre tanto os maus como os bons. E a chuva também desce sobre justos e injustos. Dessa forma, nós vemos que o Eterno, ele também, ele é a perfeição em pessoa. Porque ele
cuida daqueles que o bendizem e daqueles que o maldizem. Da mesma forma, como Yeshua falou que devemos amar nossos inimigos, dessa forma atingiremos o potencial de perfeição para o qual nós fomos criados. Aleluia! E nós vemos aqui isso na Torá, irmãos. Em Levítico capítulo 19, no verso 2, olha bem o que diz aqui a Torá. Fala, quando o Eterno fala para Moisés, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Eterno vosso Deus, sou santo. E aí ele fala, irmãos, vários mandamentos relacionados a amar ao próximo. Amém? E ele culmina no capítulo 19 de Levítico, que nós acabamos de dizer que ele diz: sede santo como eu sou santo. Ele culmina ali no versículo 18 do capítulo 19. Amém? Quando ele diz assim, irmãos, verso 18: não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Eterno. Então, quando amamos o próximo, os nossos inimigos, aí nós fazemos aquilo que está no verso 2. Ele manda no verso 18, amar o próximo, vosso inimigo, como a consequência daquilo que ele fala no verso 2, sede santo como eu sou santo. Aleluia. Por isso que ele, inclusive, depois que ele fala amar o próximo como a ti mesmo, ele diz: eu sou o Eterno. Eu sou o Eterno que é santo. Amém? Então, queridos, nós vemos aqui também em outros textos também da Brit Hadashah, chamado Novo Testamento, em Lucas capítulo 6, verso 35, é dito assim: Yeshua falando: amai, pois, a vossos inimigos e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Olha que coisa linda, meus irmãos. Sede misericordioso, como vosso Pai é misericordioso. Amém? Então, sede santo, como eu sou santo. Louvado seja o nome do Eterno. E aqui nós vemos, meus irmãos, também em 1 Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16, que ele diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Então, queridos, que nós possamos atingir esse potencial de perfeição, esse potencial para que Deus chegue para cada um de nós naquele dia e diga: e viu Deus que era bom. Aleluia! Por causa que aí sim o ser humano, quando ele atinge esse amor ao próximo, amor ao inimigo, orando por aquele que o maltrata e bendizendo aquele que faz mal a ele, aí ele atinge o seu grau de perfeição, conforme o próprio Mashiach falou ali em Mateus 5,48. Amém? Então, queridos, que o Espírito Santo continue falando ao coração dos amados, que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Shabbat Shalom. Amém e amém.